Um garoto chamado Kyotaro está sentado sozinho na sala de aula, lendo um livro de assassinatos, enquanto seus colegas de classe estão lá atrás no fundão. E no meio da conversa, eles ficam dizendo sem parar que fizeram uma maluquice, e Kyotaro, um aluno problemático, fica sonhando acordado em fazer o que todo aluno quieto gostaria de fazer com alunos irritantes, especialmente Ana, uma colega de classe e modelo de revista. Ela está envolvida em uma conversa perto da janela da sala de aula, com seus amigos, e ao cruzar os olhos com Ana, Kyotaro volta rapidamente para seu livro. Aquele olhar de Ana faz ele pensar que ela está menosprezando ele. Isso lembra ele dos pensamentos negativos que acontecem todas as noites. O garoto Kyotaro escolhe sair da sala em busca de alguma coisa para animá-lo. Ele vai para a biblioteca, que é um espaço que ele se sente confortável. Porém, quando ele abre a porta, ele se encontra com Ana. Embora ela fique tentando dizer alguma coisa para ele com sua boca cheia de comida, isso torna suas palavras impossíveis de se entender. E em resposta, Kyotaro simplesmente responde sim. Acontece que ele e Ana agora estão sozinhos na biblioteca. Nesse exato momento, ele começa a pensar que é o momento perfeito para colocar seu plano em ação. Enquanto discretamente ele fica olhando os livros, ele observa algumas coisas estranhas no comportamento dela. Ela está cantarolando como se fosse um macaco e parece ter um grande apetite, o que deixa ele impressionado por essa menina parecer um saco sem fundo. Ana parece estar ocupada se preparando para sua apresentação. Fica claro que ela precisa de uma tesoura para cortar seu trabalho escolar, e como se fosse uma atitude automática, ele empresta a ela seu estilete, fazendo ele ficar temporariamente sem sua ferramenta de corte. Mas depois ele encontra o estilete na sua mesa. Isso surpreende o garoto porque ela sabe qual é a mesa dele. À medida que ele pensa mais com atenção, ele começa a notar algumas coisas ainda mais estranhas no comportamento dela, e de alguma forma, isso faz ele querer secretamente oferecer mais ajuda a ela. Então em seguida acontece esse momento inesperado, quando ele acidentalmente interrompe uma confissão de amor que estava acontecendo na biblioteca, entre Hara e Kanzaki. Ana chega pra ver quem é que tá espionando escondido. A garota faz Kyotaro produzir barulhos de gato, e ela também faz isso para dar aquela disfarçada, o que deixa o garoto confuso sobre por que ela continua ajudando ele sem motivo. E depois da escola, enquanto estava em uma loja de revistas, ele vê Ana entrar na loja, fazendo um esforço gigantesco para atrair a atenção, já que ela é a grande modelo das revistas. Isso faz o garoto se sentir um pouco envergonhado por ela, e agindo por impulso, ele decide comprar a revista, que segundo ele, é apenas para compensar aqueles 2 clientes que ela perdeu. No começo, ele decide jogá-la fora, mas então ele pensa direito e conta que seria um grande desperdício se ele não fizesse uso dela pelo menos uma vez. No dia seguinte, ele percebe um cara chamado Haruya incomodando Ana, pressionando ela para adicioná-lo nas suas redes sociais. Kyotaro rapidamente joga sua bicicleta no rio, criando uma distração. A garota Ana descobre que ele fez isso para ajudá-lo e dá um leve sorriso. E quando ele fala que pisou forte no acelerador e não no freio, ela diz que Kyotaro é muito engraçado. O garoto nerdão está mais uma vez na biblioteca. Parece que esse daqui é um espaço sagrado destinado exclusivamente a ele, onde nenhum intruso deve entrar. No entanto, para seu desânimo, Ana aparece mais uma vez, preparando um lanche que precisa de água. E o garoto continua com seu desejo forte de solidão. Ela repetidamente fica derrubando água no chão, enquanto vai e volta entre a torneira e a biblioteca. E o garoto fica só observando as idiotices que Ana está fazendo, pensando que o que ela tem de bonita, tem de burra. Ele sente que precisa fazer alguma coisa, reconhecendo o grande perigo que a água pode representar para os livros. Enquanto Ana continua derramando água no chão, ela vê Kyotaro limpando, mas ela olha para o relógio e rapidamente volta para a torneira para encher o pequeno copo com água mais uma vez. E tentando reduzir os danos, Kyotaro corre para buscar o copo, apenas para descobrir que Ana pegou uma tigela, o que deixa o garoto ainda mais irritado. Depois ela come o doce que ela misturou, e ela vê Kyotaro, e lhe dá mais uma vez seu lixo para ele jogar fora. E depois ela apenas volta para a sala de aula, e em um dia muito quente, Ana começa a suar e pede uma troca de camisa. Kyotaro percebe que Ana tem muitos amigos, mas então ele se pergunta, por que será que ela vem na biblioteca e come sozinha? Enquanto isso, um moleque idiota chamado Adachi está tentando espiar a roupa dela, mas Kyotaro sabota ele e impede. E na biblioteca, Kyotaro se refresca com um leque, e Ana, que está mastigando um pouco de comida, percebe isso, e ela pede o leque emprestado. E ela até diz que esse é do tipo que cheira muito bem. Kyotaro discorda muito envergonhado, e ela convida ele para se aproximar e dar uma cheiradinha. É quando ele percebe que ela tá usando um maiô por baixo. O telefone de Ana toca e é alguém ligando para avisar que Chihiro está a caminho da biblioteca. Rapidamente ela se esconde debaixo da mesa e manda Kyotaro se sentar, criando uma situação muito estranha. Chihiro estava procurando por Ana, e sem conseguir encontrá-la, Chihiro confessa que é alérgica a salgadinhos, então Ana sempre come sozinha. Essa é a sua maneira de cuidar dela. Chihiro começa a elogiar Ana, e Kyotaro concorda com tudo, muito tímido. Mas aí de repente Ana aparece e descobre que a estratégia de Chihiro era mexer com seu orgulho e forçá-la a sair. E depois que ela sai, Kyotaro corre desesperado para o banheiro. Durante o festival cultural, a turma cria uma casa mal assombrada, e Ana vê seu nome em uma lápide. E para proteger o verdadeiro culpado, que é Hara, Kyotaro assume a culpa, dizendo que foi ele quem fez isso. No entanto, Hara confessa que usou os nomes de todos, não apenas o de Ana. Ana percebe que Kyotaro assumiu a culpa e tentou protegê-la. Ela se aproxima do garoto e pede desculpas. Kyotaro percebe Haruya se aproximando de Ana mais uma vez, mas fica
aliviado quando as outras amigas de Ana chegam para protegê-la. E depois, Kyotaro e a garota Ana acabam se encontrando sozinhos perto de uma exibição de mapas da cidade, descobrindo que suas casas ficam apenas a 1 quilômetro de distância. Kyotaro recomenda tirar uma foto, mas Ana pega seu telefone e tira uma foto deles, uma lembrança que ele decide guardar. Mas aí do nada, os amigos de Ana se juntam a eles. Kyotaro teve uma excelente ideia para um livro e começou a escrever um mangá de fantasia sombria, mas inesperadamente acabou desenhando Ana como sendo a heroína principal. Ele vai até a enfermaria por causa de uma dor de cabeça e descobre que Ana também está lá, mas com dor de estômago. Ele pensa que agora sim é o momento perfeito para executar seu plano, mas do nada ele esvazia seus bolsos para encontrar remédios que ela então compartilha com ele. E então depois a enfermeira percebe alguns doces na mesa e vê o uniforme de Ana que ela deixou para trás. A enfermeira joga sua roupa e cai bem no rosto do garoto. Ela pede para o rapaz entregar isso para Ana, e o cheiro do uniforme dela deixa ele envergonhado com o perfume de uma garota. Adachi diz a Kyotaro para dar um bilhete para Ana, e pensando que pode ser alguma coisa boba, em vez disso, ele entrega um desenho de sua heroína de mangá que se parece com ela. E depois os meninos tentam um truque para descobrir se as garotas são inocentes ou um pouquinho mais atacantes, mas elas acabam descobrindo esse truque antes que Ana participe. Kyotaro então encontra Ana na biblioteca novamente, e quando ela percebe que alguns doces estão faltando em sua mesa, ela vai até Kyotaro e abre a mão dele para verificar, apenas para perceber que os doces estão na verdade em seu bolso. E depois os alunos vão para a quadra com seu professor, começando a aprender a jogar basquete. A garota Ana está pensando que isso pode ser muito útil, já que ela precisa perder peso para sua próxima sessão de fotos. E quando a partida começa, Kyotaro fica pensando sobre seus estranhos sentimentos por Ana e se pergunta por que os seus pensamentos e ações sempre se interrompem. Pensativo, o garoto se senta perto da quadra e percebe que Ana está olhando para ele, e sem prestar atenção, ela acaba sendo acertada na cabeça pela bola de basquete, machucando o nariz e sangrando muito. O professor leva ela para a enfermaria, e apesar de pensar que isso é muito errado, Kyotaro segue ela até a enfermaria, se escondendo debaixo da cama como se fosse um psicopata. Ele escuta Ana chorando e falando que seu nariz estragou uma importante sessão de fotos. Sem entender suas emoções, Kyotaro também começa a derramar lágrimas, e de repente as coisas de Ana caem no chão, e ele descobre que ela guardou seu desenho. Todos os seus encontros passados voltam para ele em sua mente, e o garoto percebe algo. No dia seguinte, Ana chega na escola, e como de costume, todo mundo fica perguntando como é que tá o nariz dela, e ela continua respondendo sempre a mesma coisa. Chihiro escreve no curativo do nariz dela dizendo que ela foi acertada pela bola de basquete, e ela começa a chorar na frente de seus amigos, e continua chorando até mesmo quando está sozinha. Kyotaro vê ela chorar na escada e percebe que ela está sem lenços para usar. Ele então decide colocar lenços na mesa da biblioteca, mas para evitar parecer uma outra coisa, ele usa todos os seus lenços e coloca em cada uma das mesas. A garota Ana chega e vê toda essa quantidade absurda de lenços, mas Kyotaro fica um pouco desapontado quando ela abre um lanche, e usa o lenço para limpar as migalhas de lanche de seus dedos. Apesar disso, ele está muito feliz em vê-la de volta como ela era, sorrindo novamente. Kyotaro é daquele tipo de pessoa que pensa que amor e paixão é o nosso cérebro apenas tendo uma falha, que bagunça a vida das pessoas e força os animais a se reproduzirem. Ele decide que não vai se deixar levar por isso. Enquanto todos estão no refeitório almoçando, a garota Ana coloca o leite na bolsa sem perceber que Kyotaro está vendo tudo. E mais tarde, o garoto Kyotaro descobre que Ana está planejando usar o leite para fazer algum doce. E quando Ana estava prestes a despejar a mistura no leite, Kyotaro impede ela e recomenda usar uma tigela, até mesmo dizendo a ela onde encontrar uma. E sorrindo, Ana diz a ele para buscar uma para ela. Enquanto ele sai e corre para a sala, ela alcança ele e revela que estava apenas brincando, sugerindo que eles possam ir juntos. A sala está trancada, então Ana pega o doce e está prestes a despejá-lo sem usar uma tigela. No entanto, Kyotaro fala que eles podem achar alguma coisa para usar no laboratório de ciências, e dentro do laboratório, Ana avisa ele para baixar a voz porque tem alguém na outra sala. Finalmente, o garoto Kyotaro deixa tudo pronto e pede a Ana para misturá-la. Depois de misturar, ela pede a ele seu dedo e mergulha na mistura, dizendo a ele para dar uma provadinha. Depois de ter certeza que o gosto realmente é muito bom, ela começa a virar o copo. Mas infelizmente, eles são pegos por um professor que pergunta o que diabos eles estão fazendo aqui, fazendo com que o lanche derrame sobre Ana, que está em choque. E depois o garoto percebe que Kanaoya está olhando para Ana e imagina que ela está querendo falar com ela, então ela pede para deixá-la sozinhas na biblioteca. Kanaoya pede desculpas por ter machucado o nariz dela. Ana fica confusa e até diz que ela deveria ser a única a pedir desculpas. Serena percebe que Kyotaro fez tudo isso para deixar as garotas conversando, e mais tarde, o garoto vê Ana no mercado. Ele acaba dando uma carona em sua bicicleta até a casa dela, enquanto ela fica tomando uma bebida. Ana, do nada, dá a tampa da garrafa para Kyotaro, e mais tarde, quando eles chegam na casa, ela dá para ele sua garrafa como agradecimento pela carona. E envergonhado, Kyotaro entrega ela a tampa da garrafa, fazendo a garota dar uma risadinha. No dia seguinte, na escola, o professor conta para a turma que eles acabaram encontrando alguns lanches no lixo da escola, e trazer lanche para a escola é contra as regras. De repente, o professor chama Ana e pergunta se ela tem alguma ideia de quem fez isso, e ela responde que nunca jogou nada naquele lixo, então não poderia ser ela. Depois de escutar isso, o professor pediu que ela fosse à sala dos professores depois da aula. A garota Ana encontra Kyotaro com a sua irmã mais velha, carinhosa, e fica com ciúmes porque ela é filha única. Kyotaro percebe que Ana veio falar com ele de propósito, mesmo que ela
diga o contrário. Ana se mete em encrenca por comer na biblioteca, até que Kyotaro entra no meio da conversa falando que tá faltando provas e evidências. O professor fica tão feliz em ver Kyotaro conversando com as outras pessoas que se esquece de dar uma bronca em Ana. A garota Ana fica agradecida e conta que agora sim eles são amigos. A turma tem a chance de visitar um local de trabalho da sua escolha, mas Kyotaro tá querendo um tipo bem estranho de trabalho. Ele tá querendo visitar aqueles trabalhos que mostram os cantos mais obscuros da sociedade, mas infelizmente seu professor manda eles formarem grupos com 6 interesses semelhantes, e Kyotaro, junto com alguns garotos pervertidos, está querendo entrar no grupo de Ana. Kyotaro consegue entrar no grupo de Ana, influenciando Kanzaki a se juntar no grupo de Hara. Kanzaki está ansioso para isso, já que ele está namorando com Hara. Ana percebe a atitude gentil de Kyotaro e elogia ele. E depois, Ana e Hara ficam falando sobre namoro, e Ana revela que nunca namorou antes, o que Hara acha muito difícil de acreditar. E depois da escola começa a chover forte pra caramba, e Ana percebe que Kyotaro está usando sua capa de chuva, e ela pega emprestada sua capa para comprar um guarda-chuva. Mas Kyotaro percebe que ela esqueceu sua bolsa, e ele se apressa para entregá-la, ficando encharcado no processo. A garota Ana então manda ele pegar alguma coisa em sua bolsa, apenas para Kyotaro descobrir que Ana já tinha um guarda-chuva, mas ela diz que isso é um grande engano, falando que tá quebrado. Depois ele recupera algo em sua bolsa e ela pede a ele para colocar no bolso dela, enquanto as mãos dela estão cobrindo a cabeça do garoto. Essa situação deixa eles um pouco desconfortáveis. Kyotaro percebe que não tem nada de errado com ele, ele realmente gosta dela. No dia da visita no local de trabalho escolhido, Ana, seus amigos e Kyotaro vão até uma editora de mangás, e Kyotaro fica tentando esconder seu lado nerd e otaku de Ana. Ele faz o possível para não ficar muito animado com as informações que recebem sobre mangás. No entanto, ela percebe isso e incentiva ele a aproveitar a experiência, especialmente quando um dos funcionários mostra a eles o mangá de Baki. Ana pega a mão de Kyotaro e pede a todos que se afastem, dando a ele uma visão muito melhor sobre a obra de Baki. A reação de Kyotaro está revelando quão surpreso ele está, e depois, em um elevador muito lotado, Ana e Kyotaro estão espremidos devido ao espaço lotado. Ele se esforça para não se sentir desconfortável, mas ele percebe que Ana está tão nervosa quanto ele. O garoto escolhe fechar os olhos, mas isso não melhora as coisas. Na verdade, parece ainda pior. O elevador então para, mas os dois não perceberam que todos já saíram. Quando Ana recupera seus sentidos, ela corre atrás de seus amigos para alcançá-los. E depois, Ana tenta discutir sobre mangás com Kyotaro e recomenda emprestar alguns para ele. No entanto, quando Chihiro faz uma piada sobre seu interesse em mangás, Kyotaro fica com muita raiva, pensando que elas estão agora zombando dele. Enquanto Kyotaro vai ao banheiro, a garota Ana fica na verdade esperando por ele. Enquanto ela está ocupada rolando o celular, eles de repente percebem que todos os outros já embarcaram no trem. Tentando alcançá-los, eles correm, mas acabam perdendo o trem, deixando Ana e Kyotaro na estação. A garota Ana começa a chorar, se sentindo responsável por ter perdido o trem, pois não informou ninguém onde é que eles estavam. E para fazê-la se sentir melhor, Kyotaro compra uma bebida para ela, e então assume a culpa, dizendo que ele que deveria ter informado os outros. Isso acabou trazendo um sorriso ao seu rosto. Isso aconteceu porque ela imaginou Kyotaro avisando a todos sobre ir até o banheiro. Mas quando ela para de rir e olha em direção a Kyotaro, ela fica surpresa que ele sentou bem longe dela. No próximo trem, Ana segura a bolsa de Kyotaro, preocupada que eles possam se separar mais uma vez. Ela então fecha os braços em volta da bolsa dele e fala sobre o grupo de amigos, perguntando a Kyotaro se é melhor que o namoro de 2 colegas de classe seja anunciado para todos ou mantido em segredo. E pego de surpresa pela pergunta dela, tudo que ele consegue responder é sim e talvez. Depois de finalmente encontrar seus colegas de grupo, Ana rapidamente oferece um pedido de desculpas, mas Chihiro insiste que ela deveria ser a única a se desculpar, já que ela é a responsável pelo grupo e estava muito focada em ser pontual. Chihiro pede desculpas novamente, e Ana diz ela para ficar tranquila, dizendo que está tudo bem, porque todo mundo comete erros, e então as duas se abraçam. E depois o garoto Kyotaro tá se perguntando quem será que Ana está esperando do lado de fora da escola, mas ele decide passar por ela sem ser notado. Mas então Ana impede segurando sua bicicleta, surpreendendo ele ao revelar que estava esperando justamente ele, para dar aquele mangá que ela havia prometido emprestar para ele, e mais tarde ela insiste que ele leia o mangá agora, mas ela acidentalmente acaba tropeçando e acaba amassando a cara dele, tornando a situação muito desconfortável. Os dois então se desculpam e voltam para a sala de aula. Em seguida, Adachi encontra Kyotaro conversando com Ana, e fica curioso sobre o porquê deles terem se tornado tão amiguinhos. Adachi pergunta sobre a vida amorosa de Ana, mas Kyotaro não consegue dar uma resposta direta. Adachi então avisa Kyotaro para não revelar que ele está fazendo essas perguntas sobre Ana. Kyotaro fica muito mais enojado e com muita raiva de Adachi do que o normal, porque seus sentimentos por Ana vão muito além de sua aparência. Reconhecendo isso, o garoto Kyotaro começa a se perguntar mais uma vez se seus sentimentos por Ana são realmente verdadeiros. E depois uma placa dizendo que comer não é permitido finalmente é colocada na biblioteca, e Kyotaro fica pensando que agora sim Ana vai parar de vir aqui. Ana e Kyotaro decidem perguntar à professora sobre a placa. A professora então mostra a embalagem de doce que encontrou no chão da biblioteca, dizendo que se eles continuarem permitindo, não vai ter como impedir essa sujeira. No entanto, a garota Ana continua comendo de qualquer maneira, e quando uma professora quase pega ela, Kyotaro agarra sua mão para esconder a prova do crime, esmagando o chocolate sem querer em sua mão. Ana diz a ele para ir embora para que ela possa lamber o chocolate derretido, e ele fica preocupado que possa ter arruinado tudo, agarrando ela assim do nada. Mas então, ela aparece na biblioteca no dia seguinte. Kyotaro faz uma pesquisa rápida e descobre que Ana está em um programa de TV semanal. Ele corre para assistir na TV, mas quando chega lá, já acabou. E no dia seguinte, na aula de corrida, Ana fica tentando correr ao lado de Kyotaro para conversar,
ultrapassar, mas ele fica acelerando para mostrar que é mais rápido. Ela não consegue ultrapassá-lo, mas então ela segura o rapaz, e o garoto lembra ela de evitar incomodá-lo quando outras pessoas estiverem presentes. Enquanto ela olha para ele, Ana fala que nunca tinha visto o olho direito dele antes, e ela sorri para ele. Eles completam a corrida, e Ana pede ajuda de Kyotaro para se levantar, e assim tocando suas mãos. E por acidente, os dois acabam trocando de jaquetas. Kyotaro tenta contar a Ana sobre isso na aula, mas acaba falhando. Depois de algum tempo, Ana faz o sinal para ele sair da sala, e eles trocam de jaqueta na enfermaria, e antes de devolvê-la, ela simplesmente fica cheirando a jaqueta dele. De repente, ela dá a ideia de medir suas alturas por diversão, e sem querer, ela acaba pisando em uma balança, que ela rapidamente cobre para esconder seu peso dele. Kyotaro fica surpreso com o que ela está fazendo, e no dia seguinte, está circulando o boato de que Ana vai estar em um filme. Ana parece pensativa sobre isso, deixando ele curioso. O professor então reorganiza os assentos na sala de aula, fornecendo cartões para os alunos desenharem. Ana acaba sentando na frente do garoto, com a Dashi bem do lado dela. Hara está ao lado de Kyotaro, e Ana fica com ciúmes. E quando Kyotaro pede anotações emprestadas, já que ele não consegue ver o quadro da classe atrás dela, o garoto acaba dizendo que ela é a única coisa que ele consegue enxergar, o que Ana acaba interpretando como se fosse uma outra coisa. A garota Hara então vai até o professor para combinar trocar de lugar, colocando Ana atrás de Kyotaro. E na biblioteca, Kyotaro pergunta sobre o filme, e Ana rapidamente pergunta se ele realmente está interessado em filmes, começando uma longa conversa sobre isso. Ela então fala que tipo de papel que ela vai interpretar, então Kyotaro descobre que o papel de Ana é muito menor do que seus colegas estavam acreditando. Ela então pede sua ajuda para praticar sua única fala com ele, mesmo que isso envolva chamá-lo de pervertido. Eles encontram privacidade em um armário apertado, e Ana diz que o filme vai estrear em 2 anos, quando eles já terão se formado. Kyotaro então promete que vai assistir o filme, e ela sai sem poder chamá-lo de pervertido, porque ela apenas quer que ele assista. E depois, Kyotaro assiste ao programa de TV dela, e mais uma vez percebe que seu papel é muito menor do que ele pensava, porque o programa foi cortado antes mesmo que ela pudesse falar, mas ele se pergunta por que ele está se sentindo aliviado, enquanto Ana provavelmente está se sentindo chateada. Pensando sobre isso, o garoto se acha um grande canalha, e no dia seguinte, ele não está querendo falar sobre o programa de TV, mas acontece que ela está totalmente de boa com isso. Na visão dele, ela ainda tem uma longa jornada pela frente até virar uma atriz de sucesso. Chihiro acaba pegando um resfriado e faltou na escola, e Ana senta no colo de sua amiga e diz que é muito macio. No entanto, a garota Ana fala que existem limites, e lembra que não se pode tocar nos outros assim, mesmo entre amigas. Ela explica esses limites em um desenho de 2 pessoas no quadro, e no dia seguinte, Chihiro acompanha Ana até a biblioteca para descobrir o que ela sempre fica fazendo lá. Durante a conversa, Chihiro do nada conta que Ana sempre fica falando bastante sobre Kyotaro, fazendo com que Ana se sinta envergonhada. Chihiro então fica elogiando as habilidades de ensinamentos de Kyotaro, acreditando que Ana sempre passa o horário de almoço estudando com ele na biblioteca. No entanto, Ana está bastante incomodada, afirmando que nunca pediu a Kyotaro para ser seu professor. Chihiro fica ainda mais surpresa ao saber que Kyotaro não só conversa normalmente agora, mas até sorri, o que é muito diferente em comparação ao seu comportamento antigo, e até mesmo conversando com garotas. Durante a reunião de pais e professores, a mãe de Kyotaro está sentada ao lado de Ana, e sua mãe está esperando sua vez de ser chamada. Kyotaro percebe que Ana acabou herdando sua linda aparência de sua mãe. Vê-las todas juntas é assustador. A mãe de Kyotaro até oferece doces para Ana, enquanto a mãe de Ana continua lembrando ela de se comportar direitinho. A mãe de Kyotaro conta para ele que encontrou uma linda garota em sua classe, mas esqueceu de perguntar seu nome. Ela então pergunta a Kyotaro se ele sabe quem ela é, e eles não sabem que Ana está logo atrás, e ele responde falando seu nome. E o garoto Kyotaro fica completamente envergonhado quando percebe que Ana escutou tudo que ele disse, e até concordou com sua mãe sobre Ana ser muito bonita. A garota Ana começa a se aproximar ainda mais dele. Durante o tempo na biblioteca, Kyotaro percebe que Ana está prestes a ser pega com doces mais uma vez. Mas então, quando o garoto Kyotaro sussurra no seu ouvido, ela fica tão envergonhada que cai da cadeira. Só então Kyotaro percebe que pode ter feito alguma coisa de errado. Após um pequeno encontro com Ana na chuva, Kyotaro volta para casa de bicicleta, apenas para descobrir que Ana deixou sua sacola de absorventes em sua cesta, causando nele muito constrangimento. Ele volta desesperado para ela, apenas para descobrir que os absorventes eram na verdade para a mãe dela. E depois o garoto tem um sonho muito diferenciado com Ana, e Kyotaro percebe que a chuva deixou ele resfriado. E depois da escola, Ana decidiu fazer uma visitinha para trazer algo para comer, e ele rapidamente a convida para um chá. Se sentindo envergonhado com Ana em sua casa, ele percebe que ainda está de pijama, então vai para o quarto. Mas então do nada ele acaba desmaiando quando encontra uma camisa no seu quarto. Ana ajuda ele, mas não consegue resistir e abraça ele enquanto ele está delirando. Depois o garoto acorda com roupas diferentes, em dúvida se sonhou com o que aconteceu agora há pouco, até que a irmã do garoto mostra para ele um bilhete deixado por Ana, escrito: "Por favor, eu quero que você melhore logo." A mãe do garoto confirma que Ana visitou ele e estava muito preocupada. Quando ele voltou para a escola, Ana está mais uma vez esperando por ele. Kyotaro percebe que Ana está com um leve resfriado. Ela então pergunta se ele está melhor, e ele responde que não consegue se lembrar de nada, porque pareceu tudo um sonho. Depois, Ana pede o número dele para colocar Kyotaro no grupo de basquete. O garoto acredita que ela está apenas brincando com ele. Parece até que ela esqueceu que o garoto é antissocial e detesta seres humanos. Apesar dos esforços de Ana para fazer o garoto compartilhar seu contato, ela não tem sucesso. Uma garota chamada Moeko está pensando
pensando em algum jeito de garantir o namorado antes do Natal, e ela pede às suas amigas que pelo menos escutem o que ela tá dizendo. O plano de Moeko envolve trocar contatos com todos os garotos da classe, e Ana concorda, pensando que isso pode ser um ótimo jeito de conseguir o número de Kyotaro. Encontrar um namorado para Ana parece muito fácil. No entanto, quando Ana se aproxima de Kyotaro para conseguir seu número primeiro, Moeko atrapalha e pega seu contato, deixando Ana frustrada. O garoto não faz a mínima ideia do porquê Ana está olhando feio para ele. A situação depois faz Kyotaro perceber que ela estava apenas querendo seu número o tempo todo, então ele decide dar a ela na próxima vez que ela pedir. Moeko pede a Ana para pegar o contato de Ishimuro, um dos garotos mais brilhantes da classe. Ana diz que Ishimuro mora no mesmo prédio que ela. Quando Moeko pergunta se eles são próximos, Ana olha para Kyotaro e diz que sim. Ela até conta que seus pais se dão muito bem. Isso faz Kyotaro ficar muito desanimado. Eles pressionam Ana para se aproximar de Ishimuro e pegar seu número, mas Kyotaro já está morrendo de ciúmes, e ele interrompe de repente e Ana para. Ela muda de ideia enquanto dá um sorriso. Haruya tá querendo convidar Ana para o encontro, mas como Chihiro sempre fica empatando, Haruya diz que ela pode ir também, porque isso é o que ele realmente quer, já que a garota não sabe que seu motivo é se aproximar de Ana. A garota Chihiro muda de repente e concorda em aceitar o convite. Mais tarde, duas garotas entram na biblioteca e perguntam sobre namorados, falando que Ana consegue namorar qualquer um que quiser, mas Ana fica dizendo que nunca teve um namorado, e as meninas percebem que ela está dizendo isso pelo bem de Kyotaro, e decidem deixá-la em paz. Quando Haruya aparece, Ana finge beijar Kyotaro, fazendo com que ele vá embora. A garota Moeko está contando para Chihiro a verdade sobre Haruya. Nosso garoto fica muito irritado e convencido de que Ana estava usando ele esse tempo todo para afastar Haruya. O garoto Kyotaro fica evitando ela pelos próximos 2 dias, e até mesmo não aparece na biblioteca para evitar ficar perto de Ana. Se sentindo chateada, a garota segue ele, saindo da sala de aula e descendo as escadas para saber o que está acontecendo entre eles. Ela pergunta se por acaso ela fez alguma coisa de errado e começa a chorar. No começo, Kyotaro estava querendo evitá-la, mas quando percebe suas lágrimas, ele entende que Ana não tem maldade o suficiente no coração para manipular as pessoas de forma tão fria. Depois que ele se desculpa, ela abraça ele na mesma hora, e dessa vez ele permite. Eles acabam conversando bastante durante toda a caminhada para casa, já que as férias de inverno estão chegando. Ana tá querendo se encontrar com ele fora da escola, e dessa vez ela pede sem timidez seu contato, e eles acabam trocando mensagens de texto a noite toda e mandando figurinhas. Kyotaro e Ana decidem se encontrar, apenas porque Ana tá querendo entregar para Kyotaro o próximo volume de um mangá. Ambos chegam cedo para o encontro, na véspera de Natal, mas eles deveriam se encontrar às 2 horas, e eles chegaram muito mais cedo do que deveriam. O garoto se aproxima de Ana, mas ela não reconhece ele porque seu rosto está coberto com uma máscara. E quando Kyotaro pergunta sobre o mangá, Ana rapidamente conta que tem um lugar que ela quer visitar. Kyotaro percebe que Ana está muito bem vestida, e ele tá se sentindo como se fosse um perseguidor maníaco. E quando ele se olha no espelho, ele percebe que realmente ele tá parecendo mais um stalker. Enquanto caminham, Ana dá a ideia de comer panquecas, e eles entram na fila para conseguir uma mesa dentro do restaurante, dando a Kyotaro a sensação de que esse aqui é o seu primeiro encontro. Ele fica muito envergonhado porque tudo nesse lugar é caro pra caramba, e ele só consegue pagar pelo café. E depois ele tenta tomar coragem para olhar nos olhos de Ana. Em seguida, enquanto ele aproveita sua refeição, a garota Ana pede que ele tire uma foto dela, mas em vez disso, o garoto recomenda fazer um vídeo. E muito preocupado se o vídeo vai ser postado ou não, ele pede a Ana para verificar antes de compartilhar. Mas depois, ele descobre que ela estava querendo enviar apenas para ele. E quando ele começa a olhar, Ana levanta o queixo dele, lembrando o garoto de não esquecer de aproveitar as coisas reais. Depois de comer, ela fica insistida em pagar a conta, já que ganha dinheiro com o trabalho de modelo. E enquanto compra algumas roupas, ela pede que ele escolha uma roupa para ela. No começo, ele apenas diz para ela comprar o que ela mais gosta. Mas então Ana muda sua pergunta para o que será que ele acha mais bonito, e ele aponta para um vestido. E quando Ana entra no provador, isso faz o garoto ficar vermelho. E quando ele escuta ela se trocando atrás da cortina, ele decide ir embora e cair fora. Mas Ana acaba vendo ele saindo. Ela pede a ele para vir até aqui. E quando a irmã do garoto, chamada Kana, aparece, Kyotaro diz a Ana que eles não podem ser vistos juntos. Mas Ana se pergunta o porquê, e ele apenas diz que agora não é o momento para isso. Em seguida, ela puxa Kyotaro para o provador, para evitar ser notado. E já que eles estão muito próximos, Ana convence Kyotaro a prometer apresentá-la à sua irmã mais velha. Depois, dentro do provador, Kyotaro percebe que o vestido ficou ótimo nela, e motiva ela a comprá-lo. Kyotaro faz um esforço para mostrar sua satisfação, porque ele se preocupa que ele pode ter estado tão preocupado consigo mesmo que ele não fez muito para ajudá-la. A garota então colocou um lenço em volta do pescoço dele, e revelou que estava usando ele antes, mas ficou com muito calor. E para evitar que eles acabem se separando no trem lotado, Ana segura a mão de Kyotaro, e eles continuam de mãos dadas durante toda a viagem, até mesmo até o final do dia, em sua caminhada para casa. Eles não sabem quando se soltar, e então Kyotaro fica surpreso quando Ana diz que tá querendo vê-lo de novo, de preferência antes da véspera de Ano Novo. Na casa do garoto, ele está começando a se perguntar que depois de tudo que aconteceu entre eles, ele tem sentimentos por ela. 4 dias antes do Ano Novo, Kyotaro e sua família fazem uma viagem anual para visitar sua avó, e depois de receber uma mensagem de Ana com uma foto de comida que ela envia, ele se lembra de prometer enviar a ela uma foto da neve. Ele está ansioso para tirar a melhor foto de todas, mas infelizmente ele acaba escorregando de um penhasco, e sua irmã mais velha, Kana, sai procurando por ele, e encontra o garoto lá embaixo do penhasco, parecendo tirar um cochilo, apenas para descobrir que a queda acabou quebrando o braço dele. E por conta disso, eles voltaram mais cedo para casa na manhã seguinte. Naquela noite, ele decidiu enviar uma
uma foto para Ana, revelando seu braço quebrado em volta de bandagens, e logo depois ele recebe uma chamada de vídeo de Ana. E após ter certeza de que sua irmã está dormindo, ele atende a ligação, mas então ele é pego de surpresa quando encontra ela do seu lado, olhando para seu celular. Mas em vez de provocá-lo, ela apenas conta que Ana é uma garota muito fofinha, e então volta a dormir. Ana então rapidamente retorna a ligação, convidando ele para fazer algumas coisas juntos, como beber chá ou até mesmo olhar para a lua fora da janela. Ele tira uma foto da lua e envia para ela dizendo boa noite. Kyotaro revela para Kana que a pessoa com quem ele estava falando durante uma chamada de vídeo era Ana, a mesma pessoa que deixou um bilhete de melhoras para ele quando ele estava doente. Kana está querendo conhecer Ana, e o garoto está querendo devolver os livros e o cachecol para Ana, mas por coincidência, ele acaba encontrando ela enquanto ela está passeando com seu cachorro. Ele também está querendo dar a ela um chaveiro de cachorro como lembrança, mas ele não tem coragem de fazer isso. Enquanto ela brinca com seu cachorro, Ana pergunta a Kyotaro se ele quer tentar dar um comando, mas acaba não dando muito certo. Ana senta ao lado de Kyotaro e segura a mão dele. Ela diz que está querendo dar para ele o cachecol, levando Kyotaro a dar a ela o chaveiro em troca. E ela fica realmente surpresa e muito alegre ao receber o presente. Eles fazem planos para se encontrar durante o festival de Ano Novo. E depois o garoto se encontra com seus colegas de classe, Moeko e Haruya, que de novo fica pedindo o número de contato de Ana. E para proteger Ana desse moleque malandro, Kyotaro se recusa a fazer o que ele tá pedindo. E Haruya pede uma explicação e ele apenas responde que não tem nenhum motivo específico e diz adeus. E percebendo que precisa confessar seus sentimentos para Ana logo, Kyotaro toma a decisão de fazer isso o mais rápido possível. Ele acaba se encontrando com Moeko e ela fala que Ana está sozinha agora, e ela sugere um convite para que eles se encontrem. E no dia seguinte, Ana percebe Kyotaro com sua família e se apresenta. Eles vão para um templo para fazer desejos. E Ana fica ajudando Kyotaro já que seu braço está quebrado. E quando eles se juntam à família de Kyotaro de novo, Ana pergunta sobre seu desejo. Embora o garoto não tenha coragem de revelar, ele apenas diz que estava querendo que as coisas continuassem como estão agora. Ana se despede enquanto Kyotaro planeja encontrá-la novamente em breve. Kana elogia Kyotaro por cuidar da situação com muita maturidade. Mas então a irmã do garoto agarra ele e sai correndo, dizendo que ele precisa deixar uma boa primeira impressão. E Kana convida ela para sua casa. E é claro que ela concorda na mesma hora. Durante a caminhada, Kana acha que Kyotaro tem uma boa chance com Ana, já que ela comprou comida para ele antes. Na casa do garoto, Ana tira a jaqueta e os sapatos, e Kyotaro percebe que ela ainda está usando o chaveiro que ele deu. E preocupado que Kana descubra sobre o presentinho que ele deu, Kyotaro tenta pegar o chaveiro, fazendo Kana pensar que ele está dando em cima de Ana bem na sua frente. Kana pergunta como ela deveria chamá-la, e Ana entra na brincadeira para provocar Kyotaro. As duas então ficam provocando o garoto, e Ana pede fotos escolares dele, mas Kana revela que Kyotaro não compareceu a nenhuma delas. Kana diz que precisa sair agora com seus amigos, e pede que Ana fique com Kyotaro aqui, para comer a sopa que sobrou. Nesse momento, Kana agradece a Ana por ser amiga de Kyotaro. Ana pergunta se ela pode chamá-la por um apelido carinhoso, e Kana responde que só vai deixar se ela puder chamá-la de Ana-chan. Kana sai da casa e a garota Ana vai para a sala de estar. Kyotaro tá querendo esconder os álbuns de fotos, mas ela segue ele até seu quarto, e ela fala sobre Kana e pega o álbum, e pergunta sobre os dois garotos na foto de Kyotaro criança, com que ele não conversa há um bom tempo. Kyotaro está sozinho com Ana, e fica muito nervoso quando ela tropeça em uma revista com suas fotos debaixo do cobertor de Kyotaro. Enquanto ele tenta esconder, ele por acidente acaba caindo em cima dela, causando constrangimento para os dois. Ana lentamente empurra ele e se levanta devagar. Ela não fica chateada e, em vez disso, pega cópias das fotos de Kyotaro, prometendo que ele pode ver as fotos dela quando eles se encontrarem novamente. Isso deixa o garoto confuso, pois parece que ela está convidando ele para visitar sua casa. No passado, Kyotaro perdeu muitos de seus amigos por causa de suas notas, fazendo com que eles frequentassem escolas diferentes. No dia seguinte, na escola, se sentindo muito motivado a revelar seus sentimentos, o garoto diz para Ana que ela é a única razão pela qual ele gosta de vir para a escola, e em resposta, Ana abraça o garoto. Ele abraça ela de volta, mas no entanto, Moeko acaba testemunhando essa situação embaraçosa. Ele já fica pensando que os dois estão envolvidos em um relacionamento romântico. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final da primeira temporada desse anime. Se você quer continuação, já sabe, né? Deixa o likezão e sua inscrição. Tamo junto, mano. Até a próxima.